Olá, boa noite. Eu sou Leandro Cordeiro. Quero apresentar aqui o meu artigo de conclusão do MBA em Liderança para o Futuro. O título é Governança e Gestão da Diversidade Racial, uma análise comparativa entre Transpetro e Magazine Luiza na promoção de lideranças negras. Bom, antes de entrar no meu trabalho em si, eu quero mostrar o que me motivou a fazer parte desse trabalho. Bom, eu sou um homem negro, eu trabalho no sistema Petrobras já há mais de 20 anos e eu percebo o quanto que a empresa tem se dedicado e se debruçado para criar estruturas de sucessão, estruturas de representatividade nos temas de diversidade, equidade e inclusão. E aí eu resolvi, por meio dessas inquietações, daquilo que eu carrego no meu corpo e também de analisar como gestor, que hoje sou na companhia, o ritmo da empresa nesse alcance desses marcadores sociais para representar o que é a diversidade na população brasileira, eu resolvi me dedicar a esse tema e contribuir para essa discussão na busca de uma sociedade mais com mais equidade, diversidade e inclusiva. Ok? Bom, é importante falar alguns fatos aqui, o que de fato foi o problema da pesquisa e o objetivo, tá? E basicamente o problema consiste no Brasil ter por representação 56% da população com pessoas pretas e pardas, né, que são os negros, e mesmo com toda essa imensidão demográfica, essa maioria de pessoas negras, eles estão muito mal representados, né, em posições de liderança e alta administração. Eles são desproporcionalmente muito mal representados, com números muito baixos, isso no setor público e no setor privado, né? Então esse cenário me despertou para essa discussão, para a gente poder pensar uma pergunta para resolver esse problema, né? Que foi: quais mecanismos de governança e gestão da diversidade racial adotados por organizações brasileiras contribuem para ampliar a representatividade de pessoas negras em cargos de liderança? Então, o objetivo desse artigo foi analisar então e comparar esses mecanismos desses casos concretos, em dois casos concretos específicos, né, com duas empresas, uma pública e uma privada, identificando aí quais as práticas e o resultado de cada modelo em cada contexto, para falar aí sobre essa relação de diversidade racial, liderança e governança corporativa e como que eles conseguiram tirar isso do mundo das ideias, do mundo das intenções e trazer isso para resultados práticos. Bom, então os dois casos que me levaram a pesquisar para responder essa pergunta foram de uma empresa privada e uma pública. A empresa privada foi a Transpetro, a empresa pela qual eu trabalho. Ela é uma empresa subsidiária do sistema Petrobras, ela é a empresa de logística, a chamada Petrobras Transporte, e aí ela vai representar o sistema público empresarial. Ela opera sobre as leis das estatais, então ela tem obrigatoriedades como fazer concurso público para admissão, ela também tem avanços em equidade racial e faz parte de um plano de políticas públicas, inclusive governamental, ela tem metas formais, programas estruturados e um compromisso da alta administração. Já o segundo caso foi a Magazine Luiza, conhecida também como Magalu, né, uma das maiores empresas do varejo brasileiro, representa o setor privado, ela é referência em diversidade, equidade, ela é pioneira no programa de trainees para pessoas negras na construção de uma governança de diversidade racial que está vinculada diretamente à alta administração, ou seja, isso representa um compromisso estratégico da companhia, inclusive influenciando nas remunerações variáveis desses gestores. Bom, a escolha dos dois casos não foi aleatória, essas empresas elas têm políticas formais, essas empresas elas têm programas estruturados e documentos públicos que permitem essa análise rigorosa, documental, e elas são de setores bem diferentes, né? Então acaba que a comparação se torna mais reveladora nesse aspecto. E a metodologia que foi utilizada, ela é uma pesquisa qualitativa e ela tem uma natureza descritiva e analítica com um delineamento do estudo de caso múltiplo, ok? E do ponto de vista dos procedimentos técnicos, eu combinei a revisão bibliográfica, a pesquisa documental, analisei também documentos institucionais públicos das duas organizações, e aí políticas de diversidade, relatórios de auto-administração, relatórios integrados, relatórios de sustentabilidade, formulário de referência, cartas de governança, releases corporativos e diversos outros tipos de documentos que são apresentados ao mercado. E o procedimento analítico foi feito com base na análise de conteúdo
e essas categorias foram definidas a partir também do referencial teórico que eu utilizei. Eu organizei esses achados em uma matriz comparativa com 6 categorias, né, que são elas a meta de representatividade, o programa de aceleração, a governança e a responsabilização, a educação corporativa, os processos seletivos e os grupos de afinidade de ambas as organizações. Bom, os principais achados dessa pesquisa que se revelaram por meio dessas 6 categorias da matriz. Vou trazer aqui pontualmente aquilo que mais se destacou de forma bem rápida, mas em relação a metas e indicadores, por exemplo, as 2 empresas foram além das declarações de intenção e elas representaram numericamente um avanço interno da sua força de trabalho. A Transpetro tem como meta atingir 39% de pessoas negras em posições de liderança até 2030 e ela chegou a 36% em 2025. Já o Magalu encerrou 2024 com 39,05% de pessoas negras em cargos de coordenação e acima, e tem como horizonte ser um espelho da democracia brasileira, ou seja, chegar lá naqueles 56% de pessoas em cargos de liderança, representando aí a população brasileira. Então esse dado importa porque mostra que as metas numéricas não são, quando elas são levadas a sério, elas representam respostas e alcances palpáveis, mensuráveis. Bom, e na parte de programas de desenvolvimento, as estratégias são completamente distintas, né? A Transpetro iniciou em 2025 um programa chamado Potências Negras. Ele é voltado para 20 talentos internos da companhia que foram selecionados no meio de toda a sua força de trabalho, tentando representar ali todo o Brasil, já que é uma empresa nacional, representado nesse programa de formação. E ali, esses selecionados fizeram parte de um letramento racial, trilhas de aprendizagem, acompanhamento de coaching, e o foco foi fazer essa preparação desses profissionais para encararem os cargos de gestão, né, construindo aí esse pipeline de sucessão, que foi a estratégia da Transpetro. Já o Magalu apostou na porta de entrada. Ela criou ali um programa de trainee específico para pessoas negras e eliminou diversas barreiras de exigência, por exemplo, a exigência de um inglês, de uma experiência pregressa, né? E aí ela reconhecia que isso fazia, de certa forma, uma desproporção para os candidatos negros e ela, além disso, criou também um programa chamado Move Mais, que é para a aceleração interna de pessoas negras. Bom, em termos de governança e accountability, o achado mais expressivo do estudo é que nas 2 organizações a responsabilidade pela diversidade racial está formalmente ligada a órgãos estatutários, a alta administração. E o cumprimento dessas metas integra critérios de remuneração variável desses executivos. Isso é muito importante porque deixa de ficar apenas lá na mão do RH ou da responsabilidade social e passa a ser um compromisso da alta gestão, né? A literatura vai chamar isso de accountability racial real, né? Quando deixa de ser de um setor e passa a ser corporativo, passa a ser uma agenda estratégica de verdade. Na parte de educação corporativa, as 2 empresas investem em letramento racial, mas com enfoques distintos. A Transpetro, embora também capacite toda a sua força de trabalho nesses temas, mas ela tem um enfoque específico para gestores e comissões de avaliação nos processos seletivos, para que todo viés inconsciente que reproduza a desigualdade seja eliminado para que pessoas negras possam ser aproveitadas nesses cargos de gestão. O Magalu já adota um treinamento sistêmico obrigatório para todos os níveis hierárquicos e com uma periodicidade sistemática. São abordagens diferentes, mas ambas reconhecem que a mudança cultural só vai acontecer com a efetividade dessas políticas, né? E por fim, nos grupos de afinidade, o Magalu se destaca com um nível de maturidade mais avançado, porque eles têm lá um grupo chamado Quilombo, que atua como uma consultoria interna, validando todas essas políticas antes delas serem lançadas, né? Na política, na Transpetro, já os grupos de afinidade, eles figuram principalmente como uma diretriz, né, indicando ali um caminho ainda de amadurecimento institucional que ainda vai ser percorrido por essa companhia. Bom, é isso. O meu fechamento é esse. O que esse estudo mostra no final é que ampliar presença de pessoas negras em posições de liderança não vai acontecer por acaso, né? Mas não depende também de uma única iniciativa. Depende de um conjunto articulado de muitas condições, de muitas iniciativas, metas numéricas com prazo definido, indicadores que sejam acompanhados com regularidade, comprometimento formal da alta gestão e, inclusive, associando sua remuneração a esses alcances e programas estruturados de desenvolvimento, processo seletivo que removem essas barreiras excludentes
e o investimento contínuo numa cultura organizacional. Esses dois casos, então, demonstram que é possível, sim, mesmo em contextos institucionais diferentes, terem avanços e alcances significativos. A Transpetro e a Magalu, operando sobre regras distintas, chegaram a resultados semelhantes, porque em termos de representatividade, trataram a diversidade social, diversidade racial como uma prioridade estratégica, né? E não só como uma pauta de responsabilidade social. A contribuição central desse artigo é justamente evidenciar que a transformação não é apenas moral, ela é de governança. A governança se constrói com estrutura e também com responsabilização e persistência. Eu fico aqui grato, eu agradeço por esse espaço, agradeço a atenção da banca, fico disponível para perguntas que forem cabíveis. Um grande abraço a todos.